E vamos balançar esse chocalho? Está no ATV Portal AgroMais com uma programação especial em comemoração ao Dia da Mulher. E o lugar de mulher é onde ela quiser. E hoje a gente vai contar a história dela, que é instrutora de trator da ATEG do Senar. Pois é, e ela não só pilota, como ela também ensina como pilotar. Vem cá, Mayara, conta um pouquinho dessa história. Olá, eu me chamo Mayara Uchoa, sou engenheira agrônoma, doutoranda em mecanização agrícola. Também faço parte do Laboratório de Investigação de Acidentes com Máquinas Agrícolas e sou instrutora do Senar, dos cursos de formação profissional rural, na parte de mecanização e tecnologia de aplicação. Microtratores são tratores que têm uma potência menor e elas vão atender muito bem, principalmente aquele público que é o pequeno produtor. Tá? A gente que trabalha com máquinas, a gente sempre ouve, né, a principal indagação que a gente escuta dos produtores é: Mayara, qual é o melhor trator, qual é a melhor máquina para minha área? E a gente sempre responde, né, a melhor máquina é aquela que atende às suas demandas, né, o que você precisa, né, e que atende ali as atividades que você vai desenvolver na sua propriedade. São demandas diferentes, né, então a gente precisa ter máquinas que vão atender, né, a essas demandas. Então o microtrator ele vem como uma máquina versátil, né, que vai conseguir aí ter uma ampla faixa de atividades que a gente vai conseguir desenvolver com esse trator. Tá? São tratores que vão ter uma potência menor, então na margem aí de 10 a 20 cavalos de potência. Então eu consigo acoplar um arado, eu consigo acoplar uma enxada rotativa, eu consigo acoplar um pulverizador, eu consigo desenvolver uma série de atividades, né, com esse trator. Lembrando que é uma máquina que vai ter um custo de aquisição muito menor. Tá? Então, dependendo ali, quando você vai fazer esse levantamento, né, de se vale a pena ou não adquirir essa máquina, é importante também que o operador tenha, né, faça esse levantamento de custo-benefício, mas é uma máquina que vai ter um custo de aquisição menor, é uma máquina que vai ter um custo de manutenção menor, e é uma máquina que apresenta um bom rendimento. Né? Então hoje a gente tem alguns estudos aí na literatura que apontam que essas máquinas conseguem desempenhar, conseguem desenvolver aí atividades que atendem bem até 30 hectares. Né? Então isso é algo considerável, né? Dependendo da atividade que você vai realizar, ela se adequa bem, tá, ao dia a dia do operador. Então esses tratores, alguns conhecem como motocultivadores, né? Os motocultivadores são tratores ainda menores, né, de até 10 cavalos de potência, e os microtratores numa categoria acima de 10 CVs. Tá? Mas aí a gente vai ter esses tratores com diversas denominações. Então alguns chamam de tratorito, de trator de rabiça, de tobata, enfim, essa terminologia você vai encontrar aí diversos nomes para essa máquina, tá? Mas enfim, é uma máquina que ela é muito versátil, é uma máquina que eu consigo desempenhar diversas atividades, né, no campo com ela. Algumas questões que precisam ser levadas em consideração quando a gente utiliza aqui o microtrator é principalmente a exposição, claro, né, do operador a alguns agentes externos. É claro que o operador vai estar aqui realizando as suas atividades, né, mas é uma máquina em que ele está basicamente aqui em contato direto aqui com o meu trator. Então é importante, né, que quando ele for desempenhar essas atividades em campo com o microtrator, ele esteja fazendo uso, né, das luvas antivibratórias. Isso é essencial, né? Muitos estudos apontam que hoje, né, uma das máquinas que tem a maior incidência, né, de transmissão de vibração de corpo inteiro, né, em atividade de trabalho, né, são os microtratores. Então é indispensável o uso, né, das luvas antivibratórias. É uma máquina que vai oferecer ao operador um nível maior de ruído, uma exposição maior a ruído. Então é essencial que o uso do protetor auricular que ele seja utilizado, né, nas atividades. Além disso, também é uma máquina que expõe o operador às questões de poeira, né? Então é importante que ele esteja ali fazendo uso também da máscara, né, para que ele possa se proteger um pouco aí desses agentes externos, né, e que a gente consiga garantir que esse operador vai realizar essas atividades, né, desempenhar essas atividades com segurança e qualidade. No mais, o que a gente pode trazer aqui do microtrator, e hoje a gente já tem isso amplamente, né, em estudos, né, a universidade, inclusive, ela desenvolve, né, muitos trabalhos relacionados a esses tratores menores.
O que a gente percebe é que o rendimento operacional dessa máquina, ela é um rendimento que ela atende muito bem ao pequeno produtor. Então, por exemplo, o consumo de combustível dessa máquina é um consumo baixo também. A gente consegue, por exemplo, tratores que têm um consumo às vezes de 3 a 6 litros por hora. Né? Então, isso é um consumo que é abaixo, né, do consumo que a gente tem em máquinas maiores, né, em tratores aí maiores, né? Então isso para o bolso do pequeno produtor, né, é algo que tem que ser levado em consideração. E além do mais, né, a versatilidade, que é o que a gente espera de uma máquina para o pequeno produtor. A gente sempre fala que o pequeno produtor, ele não tem, às vezes, a condição de ter uma máquina para desempenhar cada atividade. Né? Então, eu vou ter uma máquina para preparo de solo, eu vou ter uma máquina para pulverização, eu vou ter uma máquina para desenvolver ali semeadura, eu preciso de uma máquina que consegue desempenhar tudo. E o microtrator, ele traz essa possibilidade. Então, dependendo do equipamento que você vai acoplar, né, nesse microtrator, você consegue desempenhar aí uma gama, né, de operações, e isso é o que a gente espera, né? É uma tecnologia que ela é acessível, que ela atende muito bem, né, a esse público que tem uma demanda diferenciada do grande e do médio produtor. Em relação à enxada rotativa, né, um dos implementos mais utilizados quando a gente fala aqui do microtrator é as nossas enxadas rotativas, né? As enxadas, elas vão fazer ali um preparo periódico do solo, né? Um revolvimento ali numa camada mais superficial do solo, para garantir que a gente tenha ali, por exemplo, um leito de semeadura, que a gente vai conseguir depositar ali uma semente ou um órgão vegetativo e a gente vai ter vigor, né? Ali quando a gente fizer ali esse cultivo, essa semeadura. E no caso das enxadas rotativas, né, desse tipo de máquina, acoplada a esse tipo de máquina, a gente consegue desempenhar essa atividade com qualidade de operação, tá? Geralmente as enxadas rotativas, a maior limitação que a gente tem quando a gente fala de microtrator é só a largura de trabalho, então geralmente são menores, mas como a gente está falando de um público, né, voltado para um público de pequeno a médio produtor, isso atende bem. Então, por exemplo, no caso das enxadas rotativas, outra coisa que a gente pode fazer também é o uso, né, dos patins ali que vão fazer basicamente ali os leitos onde a gente vai realizar os canteiros, né, fazer os canteiros. Então, eu consigo já ir preparando o solo, revolvendo esse solo e já também deixar os canteiros preparados ali, no caso, né, se eu for, dependendo do que eu vou cultivar, né, hortaliças ou outras atividades em geral. O que a gente mais se preocupa quando a gente fala de máquinas agrícolas hoje? Né, seria, o que eu falei anteriormente, né, de desenvolver tecnologias que consigam otimizar, né, as atividades agrícolas voltadas para o pequeno e para o médio produtor. E aí, quando a gente fala disso, é importante a gente entender que o que a gente precisa oferecer ao pequeno produtor são máquinas que vão conseguir, né, melhorar o rendimento dessa produtividade, a produtividade dessa área, é atender a essa gama, né, de produtores. Entender que a demanda do pequeno, do médio e do grande são demandas diferentes, né? Então, por exemplo, com os microtratores, a gente consegue hoje aumentar a produtividade desses pequenos produtores, a gente consegue aumentar o rendimento operacional desse produtor e a gente consegue oferecer uma máquina que tem um baixo custo-benefício, né, mas que vai atender ali a todas as atividades, né, vai conseguir atender bem ali as atividades que ele vai desempenhar ali na sua lavoura, na sua propriedade. E que mulher maravilhosa! E a gente aproveita e deixa um cheiro especial a todas as instrutoras da assistência técnico e gerencial do Senar. Vocês arrasam, meninas! Bom, gente, o programa de hoje fica por aqui. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo. Amanhã tem mais e eu aproveito e te convido para curtir, comentar, compartilhar e se inscrever na TV Portal AgroMais. A gente se vê amanhã. Um cheiro e chama no agro!